Oi, boa tarde. Meu nome é Gabriel Filho e hoje nós iremos apresentar um trabalho de automação. No mês de julho, o professor José Luiz nos deu uma proposta de criar um projeto com a utilização do Arduino, utilizando o site Tinkercad, e a criação de uma fonte capaz de alimentar o Arduino, utilizando o site Multisim. Esses dois sites, o Tinkercad e o Multisim, nos ajudaram muito nessa quarentena por conta de não poder fazer os trabalhos fisicamente. Daí nós tomamos outros métodos para poder continuar esses projetos. Então, continuando. Desta maneira, eu, Gabriel Fini, Heitor Nishimura e Emerson Júnior, além, é claro, de uma tabela com os preços de cada componente de modo geral. Então, foi bem da hora de fazer esse trabalho, não foi tão fácil assim, mas foi muito bom ter feito esse trabalho aí, espero que gostem. Agora, o Heitor irá explicar um pouco mais sobre o que nós pensamos e como cada dispositivo funcionará dentro da casa automatizada ou domótica. Olá, muito bom dia a todos, boa tarde. Eu sou o Heitor Nishimura e, como o meu caro amigo Gabriel Affini diz, vou falar um pouco sobre o nosso trabalho de automação. Bem, esse aqui é o nosso circuito do Arduino com o sensor de temperatura, um fotoresistor e um controle ainda não funcional. Bem, vamos lá. Primeiramente, o Arduino, para caso alguém não saiba, é um microcontrolador capaz de ler funções e comandos escritos em linguagem C++, com algumas alterações, e executá-las. Temos aqui um controle feito com 5 push buttons, cada um tendo uma direção, e o mais à esquerda sendo o de selecionar. A ideia do grupo era fazer com que esse controle permitisse a seleção, por exemplo, da temperatura na qual o Arduino seria capaz de fazer a leitura e então emitir um sinal elétrico. Temos também um sensor de temperatura que, dependendo do valor escolhido, o Arduino, através da porta de tal 11, será capaz de emitir um sinal elétrico que passaria pelo relé e permitiria que o motor de corrente contínua, representando um ventilador, um depurador de ar ou o próprio motor que abrirá as janelas da casa quando a temperatura ficar muito alta ou quando ficar muito baixa, fechá-las, que ele seja ligado. Falando em relé, eles são essas, entre aspas, caixas amarelas. No nosso projeto, eles servem como um interruptor. E como eles funcionam? Tem uma bobina dentro deles, que quando a corrente passa por dentro dela, ela cria um campo eletromagnético que irá atrair um interruptor que permitirá com que o motor seja ligado. Esse, no nosso caso, esse interruptor normalmente é fechado. E por último também, a gente tem um fotoresistor que é capaz de identificar a luz do ambiente e, caso escuro, as lâmpadas se acenderão e, caso fique claro, ela apagará a lâmpada. Obviamente que as lâmpadas serão utilizadas em cômodos comumente frequentados, não serão em todos os cômodos. Essa é a nossa fonte que a gente já tinha feito há um tempo antes do professor pedir o trabalho, e a gente reutilizou ela, só que a gente fez algumas mudanças para que ela pudesse alimentar o Arduino. Bem, primeiramente, essa fonte tem um transformador de center tape que é alimentado por uma fonte de corrente alternada de 220 RMS. Esse RMS é o valor eficaz da tensão. Bem, o transformador de center tape, diferente de um transformador normal, ele tem, vocês podem ver essa linha central que permite que a gente que fique mais organizado e que não utilize outros dois diodos que antes nós teríamos que utilizar. O diodo ele serve para transformar uma corrente alternada em uma corrente contínua. Ele não permite com que a corrente vá e venha de onde ela veio. Por isso que o único modo dela voltar é passando pela carga e indo pelo center tape. E bem, a gente tem o ALM, ele é um regulador de tensão, uma tensão que antes era de 220 RMS, foi transformada para uma tensão de 10 volts e foi regulada para uma tensão de 9 volts. Essa é a tabela que o grupo fez do preço. Temos à esquerda a fonte,
tabela da fonte com os preços de cada componente da fonte. Obviamente que a gente não considera a energia. E à direita temos a tabela do preço do circuito. Claro que seria um preço muito maior se você fizesse em diversos cômodos. Tem o preço dos fios, mas a gente só considerou os componentes mesmo. E bem, esse foi o nosso projeto. Agradeço muito a colaboração de todos. E não foi só um trabalho de automação, foi um trabalho de comandos elétricos, a parte do transformador. Foi um trabalho, obviamente, de eletricidade básica. Foi um trabalho de quase todas as matérias, até mesmo aplicativos informatizados na hora da tabela. Bem, eu agradeço. Uma boa tarde. Fiquem bem.